Mas tem alguns agravantes. Um agravante importante, o próprio déficit público. O governo está gastando cada vez mais. Os últimos 15 anos, especialmente depois da crise financeira de 2008, gastando com benefícios, a Seguridade Social lá. Hoje, se a gente analisa em grandes números, orçamento público americano, 60% é a Seguridade Social, então a previdência pública deles. E que está quebrada também. Outros 10, 15 ou 20%, até mais, talvez 25%, são os dois grandes programas de saúde pública, o Medicare e o Medicaid. Um é para idosos e outro é para pessoas de baixa renda. Esses são grandes programas de transferência de renda. É mais de 70% do orçamento americano. Então, é muito engessado lá também. E depois são gastos militares, então gasto com defesa, que já supera 1 trilhão, ou próximo de 1 trilhão de dólares. E o gasto com juros, que aumentou muito. Superou 1 trilhão de dólares pela primeira vez na história. Só pagamento de juros. No ano passado. Pagamento de juros. Então, é assim que o governo americano gasta o dinheiro, basicamente. Então, o padrão dólar gera os déficits comerciais, ou é um incentivo para déficits comerciais. Os déficits do governo americano são agravantes, só que tem outros agravantes também. E aí, esse é um que eu concordo com as queixas do Trump. Acho que são legítimas. Muitos países mundo afora, incluindo a China, incluindo o Brasil, impõem tarifas sobre os Estados Unidos. Então, nas importações que esses países fazem, o Brasil é cheio de tarifa de importação. Automóveis, eletrônicos. Bom, não à toa, nosso iPhone aqui é o mais caro do planeta. Pior que é. Mas vários países também impõem essas tarifas mundo afora. E o argumento do Trump, eu concordo com ele, eu acredito em livre mercado. Ele dizendo, eu acredito em livre mercado. Mas o que a gente tem hoje não é livre mercado. Olha, os países impõem tarifas em vários produtos americanos. A União Europeia também. É Vietnã, é China, Japão. Então, eu quero também um acordo justo aqui, um sistema justo. Então, se vocês me impõem tarifas, eu quero impor de volta. Essa é a ideia das tarifas recíprocas. Então, essas tarifas dos países são um agravante. E o outro, que é muito importante também, é o caso chinês com a taxa de câmbio. Desde 94, que a China praticou uma grande desvalorização da sua moeda. Lembra da época dos anos 80, 90, quando se falava da maxi desvalorização? O que é isso? É quando... É proposital? Um país consegue fazer isso? Às vezes, não é nem proposital, mas é inevitável. Quando o país tenta controlar o câmbio, a inflação no país está correndo solta, tem dívida externa, não tem reservas suficientes, está perdendo reservas para tentar segurar aquele câmbio naquele patamar que já é artificial, é irreal. E a solução que o país tem é solta o câmbio, faz uma maxi desvalorização para evitar a perda de reservas, o que no limite o país pode quebrar, não consegue nem importar nada. Então o Brasil passou por isso várias vezes na década de 80, a Argentina recentemente passou, e a China passou por isso na década de 90, mas não apenas por uma questão inevitável, mas também até com uma política macroeconômica para dar competitividade para a sua economia. Porque no momento que você desvaloriza o câmbio, e lá o câmbio saiu de 4 para 8,5 yuans por dólar, então 100% de alta praticamente, isso foi da noite pro dia, a economia chinesa ficou muito mais competitiva. Agora está muito mais barato importar da China. Comprar. Então, e essa é uma política que alguns economistas até defendem, mas qualquer competitividade que a moeda possa dar, a taxa de câmbio, é no curto prazo, não é uma política sustentável. Só que a China conseguiu manter a taxa de câmbio desvalorizada por muito tempo, então controlando o câmbio, até hoje controla muito, e os americanos se queixam de que a China então manipula a taxa de câmbio, e por muito tempo manteve então o câmbio artificialmente depreciado, então muito competitivo. Isso agravou. Como que faz isso? Com muito controle de capital. Por exemplo, se o Brasil quiser fazer isso hoje. O Brasil fez no passado. Mas hoje? Hoje teria que fazer o quê? Teria que restringir, por exemplo, a saída de dinheiro para investimento no exterior. Você quer fazer uma remessa para comprar ações dos Estados Unidos? Isso. Não pode. Tem que pedir autorização do Banco Central ou tem um limite. Como a Argentina tinha agora. A Argentina estava com limite de $200 por mês, que era o que o cidadão podia comprar. $200. O Milei conseguiu eliminar isso semana retrasada. Esse é um assunto que a gente pode entrar. Vamos entrar depois. Se der tempo. Mas então a China, ela tem o que se chama que é a conta capital.
entrada e saída de capital para investir no país e para investir fora da China é muito controlada, extremamente controlada. Eu não posso chegar lá e comprar alguma coisa, comprar uma empresa. Eu tenho dinheiro para comprar essa empresa. Você levar o dinheiro para lá, até tem mais liberdade. Agora, tirar o dinheiro já é mais difícil, especialmente para um Mandar chinês. remessa de lucro é... Da China para fora. Sei. Especialmente para um chinês. O chinês é completamente inviabilizado. Então, dessa maneira, ela consegue controlar muito o câmbio. Mas a Tesla, por exemplo, fez fábrica lá, né? Sim. Ela tinha limites também ou tinha... Isso vale para todas as empresas. Ah, é? Ela não consegue remeter lucro e tirar todo o dinheiro como bem quiser, a hora que quiser. Precisa de autorização, o Banco Central da China tem que conceder essa autorização, então não é nada simples. Entendi. Então esse foi outro agravante que aprofundou ainda mais esses déficits comerciais dos Estados Unidos. E é impressionante, quando você analisa o gráfico de 2001 até 2014 praticamente. Vê se ele acha esse gráfico na internet. O que ele procura para achar um gráfico? É o crescimento das reservas internacionais da China. Tá. Então coloca Foreign International Reserves, Foreign Reserves da China. O crescimento que teve, tanto em número absoluto quanto em velocidade, não tem precedentes na história do planeta. E esse crescimento só foi possível porque ela seguia recebendo os dólares porque estava exportando muito para o restante do mundo, inclusive para os Estados Unidos, entrava dólares na China, e em vez de ela permitir que esses dólares saíssem para talvez comprar de volta do restante do mundo, ou comprar ativos fora, ações de empresa, etc., ela mantinha o câmbio naquele patamar controlado, e isso ia aumentando as reservas. Mas ela obrigava a reinvestir dentro do país ou não? E ela comprava tesouro americano, comprava dívida pública americana. Então os dólares que ela recebia, ela ia acumulando reservas do tesouro americano e controlando o câmbio. Se ela não controlasse o câmbio, o fluxo normal, o que aconteceria, é que a moeda chinesa iria se fortalecer muito. Então a taxa de câmbio ia se valorizar, e o que antes era uma forte competitividade por conta da moeda ia ser o oposto. Ela ia ficar menos competitiva e tudo que ela estava tendo de superávit comercial ia reverter para uma situação mais normal. Então ia reequilibrar esses déficits comerciais, ia ter talvez até um déficit comercial, não um superávit. Mas ela impediu a valorização da moeda dela, e essa é uma queixa do Trump, e está correto nesse sentido, porque ela manipulou a taxa de câmbio, inundou o mundo inteiro com seus produtos, o que para muita gente é ótimo, pagamos menos pelos produtos, mas entra aí a conclusão final dos americanos, e é que esse arranjo, embora pareça ser muito positivo, a gente conseguiu consumir produtos baratos, iPhones cada vez mais baratos. Carros baratos. A consequência final é que os Estados Unidos perderam alguns empregos na manufatura, de indústria. E a nossa base industrial para insumos críticos e talvez até para um esforço de guerra, hoje está comprometida. Então, do ponto de vista de segurança nacional, os Estados Unidos, o governo Trump, hoje, eles concluíram que estão mais vulneráveis e isso precisa ser revertido. Estão muito dependentes. Na pandemia a gente viu, né? Dependia da China para perfeitamente para alguns insumos, e os caras não deram conta, e aí a gente ficou na mão. E eles usam exatamente esse argumento. O Trump fala exatamente isso. A gente já teve um exemplo aqui, uma amostra do que acontece quando os países cessam as exportações e, imagina se entramos num conflito com a China. Como é que funciona? Como é que a gente vai conseguir manter um esforço de guerra, produzindo tanques, armamento, munições, etc. Então, tem essa preocupação de segurança nacional. E é tudo isso que eles querem resolver agora. Só que, cara, não é simples. Não é simples. Não é tão rápido. Não é tão rápido, e para mim que é a grande divergência, eu acabei falando, não concluí esse ponto anteriormente, é que a solução deles passa pelas tarifas. E para mim, essa é uma solução que é um grande tiro no pé dos próprios americanos. Dificilmente vai resolver esses problemas de forma sustentável, porque a grande causa raiz começa no dólar como moeda de reserva. Só que este privilégio, eles não querem abrir mão. Ninguém gosta. Imagina, se eu posso imprimir moeda e o mundo inteiro aceita o que eu estou imprimindo, por que eu vou abrir mão disso? É um ótimo arranjo. O Trump não estava ameaçando punir quem colocasse outra moeda? Sem dúvida.
falou claramente, explicitamente disse isso, que qualquer país que tentasse se desvencilhar do dólar usando outra moeda para o comércio global, que ele iria impor tarifas. Bom, a tarifa agora virou o martelo. Tudo é prego, a tarifa é o martelo. Qualquer coisa impõe tarifa, né? E você falou que... Ah, lá tá o gráfico. Ah, ali o gráfico. Esse? Eu tô sem óculos aqui, mas até se tiver um de 2000, pega um período de 15 anos ou 20 anos, e aí mostra um crescimento maior. Março de 24 até 25. Esse é um período menor. Foi o crescimento esse da década de 2000 até 2014, a rapidez que a China conseguiu acumular reservas naquele volume, só controlando muito o câmbio. Se ela não tivesse mas você tinha isso... falado que isso, controlar o câmbio e a moeda baixa, a longo prazo é um problema. Por que para a China não está sendo ou está sendo também? Também está sendo. Também está sendo? Claro. E agora quais os efeitos? Os efeitos é que, primeiro, é difícil saber qual é o preço correto da taxa de câmbio. Esse é o primeiro efeito. Você acaba com o mecanismo de descoberta de preço que tem que ser livre oferta e demanda. Quanto é que vale de fato a moeda chinesa? É artificial. E o ponto curioso que nós estamos é que como é que os Estados Unidos querem resolver esse problema? Impondo tarifas para desestimular importações dos demais países, só que os demais países podem retaliar, então isso pode ser neutralizado. Uma outra forma pode ser desvalorizar o dólar, mas também os países podem desvalorizar suas moedas, então não é tão simples. Então precisaria um novo acordo monetário, um novo arranjo, colocar os países numa mesa de negociação e dizer, precisamos realinhar esse comércio, esse sistema, e isso passa por enfraquecer o dólar ou fortalecer as suas moedas. Como é que a gente faz isso? Temos que fazer isso. Só que o principal país para sentar nessa mesa é a China. Não adianta nada os Estados Unidos desvalorizarem o dólar em relação ao euro, à libra esterlina ou ao iene, se a segunda maior potência do planeta está ali com a moeda paradinha, até com pressão de desvalorizar. É um grande problema. E qual é o dilema que agora tem nessa negociação indo para frente? Do ponto de vista dos americanos, o ideal seria o yuan chinês se valorizar. Então a taxa de câmbio se valorizar. Esse seria o ideal para os americanos. Porém, do ponto de vista dos chineses, da economia chinesa, depois de anos de muito crédito barato, de bolha imobiliária, de muito crescimento, muito investimento em infraestrutura e tudo mais, e no setor imobiliário, talvez hoje a pressão interna da China seja para desvalorizar o câmbio, porque a China está muito endividada. Então veja só como o objetivo completamente oposto. Os Estados Unidos querem que a China valorize a moeda e a China talvez precise desvalorizar a moeda. Mais ainda. Como é que resolve isso? Exato. Não sei. Algum acordo eles vão ter que chegar, mas por isso que o momento atual ele é tão, assim, incerto e até, de certa forma, dramático e histórico.